Oi, pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais uma videoaula? Bom, hoje a gente vai falar sobre leptospirose, uma doença que talvez muitos conheçam, alguns conhecem talvez até pessoas que já pegaram leptospirose, mas talvez poucos sabem bem a respeito. Mas sabemos muito, acredito, né? Sabemos informações como... Por que ele tá? Aí. Informações como o rato está envolvido, né? Enchentes, água. Sabemos alguma coisa aí. Bom, a leptospirose ela é conhecida desde a época de Hipócrates. Ela é uma doença muito antiga. E aí eles percebiam uma icterícia infecciosa. Tá? Também foi observada no exército francês há muitos anos atrás. Ela, a partir da Primeira Guerra Mundial, ela começou a ganhar importância, principalmente em soldados de frente de batalha. Isso porque as condições sanitárias dos soldados de frente de batalha eram extremamente precárias. E aí, isso foi em 1914, né? Em 1915 começaram a descobrir a respeito dessa doença que causava icterícia infecciosa e chamaram isso de doença de Weil. Depois, eles publicaram alguns artigos e foi só em 1917 que eles conseguiram isolar a bactéria que chamaram do gênero Leptospira, que é uma bactéria de aspecto espiralar, tá? Então, ela é um espirilo, tá vendo aqui, ó? Espiralzinha. Ela é um espirilo. Vai ser o gênero Leptospira. A doença ela cursa com uma infecção de início abrupto, tá? Ela pode parecer desde uma gripe leve até formas graves da doença, tá? Existem vários tipos de leptospirose, várias imunidades também da pessoa que está recebendo, então várias coisas aí a serem consideradas. É uma zoonose de grande importância econômica e social, isso porque ela tem uma alta taxa de letalidade. Ela pode chegar a matar 15% dos infectados. E se a pessoa evoluir para hemorragia pulmonar, essa taxa já vai para 40%. E ela está altamente relacionada à falta de infraestrutura sanitária e infestação de roedores. Por isso que quando tem inundações, a gente tem maior índice de casos de leptospirose. Condições assim geram surtos, tá? Desastres naturais, onde a gente tem muita água, a gente já vai por quê. Locais com pouco saneamento, a gente vê bastante lixo, pouco saneamento básico, enchentes e até mesmo lixo mesmo, né? Aqui é uma escola. Existem outros nomes que eu não quero que vocês decorem, porque a gente já não usa mais há muitos anos, a gente chama apenas de leptospirose. Mas aqui, os nomes vocês podem ver, por exemplo, febre dos arrozais. O arroz ele é plantado na água, tá? Febre dos porqueiros, porque aqueles que criavam porcos adquiriam, tá? Então, ela é uma doença muito relacionada à sujeira e à água. O agente é a leptospira. A gente não vai falar, nesse caso, de espécie e subespécie. A gente vai falar de sorovar. Então, tem o gênero e o sorovar, tá? Existem alguns tipos de leptospirose ou sorovares de leptospirose que não são patogênicos, eles não geram doença. Porém, outros são altamente patogênicos e outros patogênicos só, não vamos dizer aí que são altamente, tá? Os que não causam doença, a gente vai chamar de saprófitas, e os patogênicos são esses alguns deles, tá? Existem mais de 300 sorovares ou 300 tipos de leptospira patogênicos, existem muitos mesmo, tá? Não vou entrar muito aqui nessa definição. A transmissão interhumana, ela é difícil de acontecer. Por quê? A principal forma de transmissão é pela urina. A bactéria ela se multiplica fortemente em rins, sendo eliminada via urina principalmente, tá? Existem outras formas de eliminação, mas a principal é a urina. Como todos nós temos o bom hábito de urinar e defecar na privada, então é difícil transmitir de uma pessoa a outra.
O mais fácil é transmitir de um animal para nós por água contaminada. Isso porque quando a gente tem uma pele lesionada ou essa água contaminada entra em contato com mucosas, que é um tecido bem fino, de rápida absorção, então é muito fácil de desenvolver a doença. Porém, ela também pode acontecer na pele íntegra. Quando a gente fica um tempo exposto à água, na piscina, na banheira, no chuveiro, por exemplo, a nossa mão ela fica toda enrugada, na verdade. Isso porque nossa mão, nossa pele suga a água. E aí, com isso, facilita a penetração da leptospira. Então, ela pode sim ser transmitida mesmo em pele íntegra. Então, água e lama contaminadas, principalmente com água de esgoto ou uma água que tenha passado por ali roedores, então pode ter sim leptospiras. Outras modalidades de transmissão, como contato com sangue, órgãos de animais contaminados, também podem acontecer, mas é difícil que isso aconteça. Tá? Então, aqui um exemplo, tá? Aqui um outro exemplo, um cão com leptospira. Ele defeca, o rato entra em contato, a partir daí ele também está com leptospira. E aí, fezes também, tá, gente? Pode eliminar. O período de incubação, a literatura fala de 1 a 30 dias, pode ser mesmo, tá? Mas o mais comum que a gente vê é de 7 a 14 dias. Então, uma vez que a pessoa entra em contato com uma enchente, por exemplo, em menos de 15 dias, provavelmente ela já vai desenvolver a doença, tá? Mas a gente considera até 30 dias o oficial. Uma vez infectado, depende do tipo de leptospira que ele tem, então ele pode eliminar essa leptospira, continuar eliminando a leptospira mesmo depois de ele estar curado por mais tempo aí. Uma vez que a pessoa pega a leptospirose, ela pode pegar de novo em duas circunstâncias. Primeiro, ela pega um outro tipo de leptospirose, porque a gente não falou que existem mais de 300 que são patogênicos para a gente, então ela pode ter pegado outro. E aí ela vai ficar doente com outro tipo de leptospirose. Outra coisa também é que depois de 6 meses ela perde a imunidade que ela tinha adquirido. Então, se ela pegou, por exemplo, canícula, ela vai ficar doente pelo canícula. Dali 6, aí ela vai se curar, vai ficar bem, tudo vai ocorrer bem. 6 meses depois, ela vai ter de novo, se ela entrar em contato, porque acabou aquela imunidade, ela não tem uma imunidade longa. Aqui são os 3 mecanismos que a bactéria usa para penetrar na pele, mesmo na pele íntegra. Ela tem essa enzima chamada hialuronidase. Ela destrói o cemento intercelular, facilitando a penetração. O cemento intercelular é uma substância tipo um cimento mesmo, só que é com esse cemento. Ele gruda uma célula na outra. Se ela destrói essa substância que cola uma célula na outra, então ela facilita a penetração. Ela também tem enzimas lipolíticas, ou seja, ela vai romper ácidos graxos que estão na pele. Sabe aquela gordurinha que a gente tem normal, aquele sebo que a gente tem na pele? A gente tem uma oleosidade, ela rompe essa oleosidade. E outra coisa que ela tem é o movimento de saca-rolha, que facilmente penetra na pele e nas mucosas. Então, uma pessoa, mesmo com pele íntegra, pode sim ser infectada com leptospira. Aqui as principais fontes de infecção, tá? Então, nós temos o cão, o rato, o porco, o bovino e o homem. As vias de eliminação: urina, sangue, leite, sêmen, saliva. A contaminação do solo também, então pode ser por via direta ou indireta, sendo a indireta a mais comum, onde a gente consome ou entra em contato com a urina desse rato, ou mesmo leite de bovino infectado. A via de penetração é pele, mucosas oral, anal e genital, e os mesmos que são fonte de infecção, neste caso, também são susceptíveis. A gente já estudou bastante. Quem fez aquela atividade do filme vai conseguir preencher isso aqui com facilidade na mente agora, tá? A leptospirose humana, ela vai ter vários quadros clínicos, então você tem que avaliar o caso. Para isso, a gente usa a tríade diagnóstica, tá? Então, a pessoa, ela começa com os sinais e sintomas. Então, ela chega lá com um quadro clássico de leptospirose. Só que ele é muito parecido com outras doenças. Então, o que você tem que ver? Você tem que ver se ela faz parte, se ela é susceptível e se ela faz parte do grupo de risco. Por exemplo, essa pessoa pegou enchente recentemente?
Então, ela faz parte do grupo de risco. Está com sintomas, então são feitos os testes laboratoriais. Se a resposta for não, por exemplo, teria que ser testada talvez para dengue ou outras doenças que causam sintomas semelhantes. Então, a enchente ela vai ser o principal aí. A gente, infelizmente, tem vários problemas socioeconômicos que geram isso, né? Problemas de higiene, etc. Bom, a gente tem casos leves de leptospirose. O que seria um caso leve? Seria uma pessoa que apresenta febre, dor no corpo, dor de cabeça, tá? Febre, cefaleia, dor de cabeça, mialgia é dor nos músculos, algia, dor, mio, músculo. Isso seria um caso leve. Daqui ela pode melhorar e acabou. Ela talvez nem vai perceber que ela teve leptospirose. Um caso moderado, a pessoa apresenta febre, dor no corpo, dor de cabeça, mas dor abdominal, icterícia, vômito, diarreia, tá? Então aqui já aumentou, a gente já tem vômito, diarreia, dor abdominal e icterícia, a pessoa já fica amarela. E um caso grave, o que seria? Febre, dor no corpo, dor de cabeça, dor abdominal, icterícia, vômito, diarreia, hipotensão, insuficiência respiratória, hemorragia pulmonar, choque, insuficiência renal aguda, transtorno de consciência e outras manifestações hemorrágicas. Notem ela pode levar facilmente a pessoa a óbito e é muito rápido, a pessoa morre em menos de uma semana. Bom, então como que a gente tem que fazer para diagnosticar? A pessoa chega com febre, dor no corpo, dor de cabeça. O que a gente faz? Vamos buscar sinais de alarme. Será que essa pessoa ela tem dor abdominal? Dor na panturrilha por desidratação, isso aqui por eletrolítico, tá? Será que ela tem hipotensão, vômitos, hemorragias ou icterícia? Talvez a resposta seja sim, então a gente tem que buscar fatores de risco. Ela entrou em contato com animais, com água de enchente, com água de valeta, com outros pacientes positivos, o cachorro dela está com leptospirose. Ou será que ela bebeu leite não pasteurizado, comeu verdura crua sem limpar primeiro, ou bebeu água de poço? Se a resposta também for sim, então a gente vai para os testes diagnósticos. Quais? Sorologia e PCR. Tá? Que seja o mais comum aí. Geralmente, para leptospirose, a gente usa a sorologia, é muito mais comum, tá? É o que a gente acaba usando mais. Ai. Então, sinais clínicos, quais são? Aqui um resuminho dos sinais clínicos, tá? Uma tabelinha para ficar fácil para vocês lembrarem. Mas, basicamente, ela vai ter sinais hemorrágicos. Aqui é uma hemorragia, tá vendo? Onde está sangrando no olho da pessoa. Dor de cabeça, febre, vômito intenso, a pessoa sente um intenso mal-estar, tá? Urina escura, porque ela está tendo sinais hemorrágicos e insuficiência renal aguda, então a urina dela fica cor de Coca-Cola. E isso não é exagero, isso acontece em campo também, tá? Eu pego muito animal com esse padrão de urina e é terrível. Geralmente esses animais vão a óbito rapidamente. Icterícia. Para quem não lembra o que é icterícia, a pessoa fica com a pele amarelada. Aqui é um exemplo de icterícia. Que agonia de olhar, né? Manchas vermelhadas na pele por conta de hemorragias cutâneas. Tá? O diagnóstico é com sorologia. E no animal, como é que acontece? Mesma coisa, tá? Então, só que no animal, a gente também pode ter animais de produção, como porco, bovinos, tá? Eles vão ter corpo. Então tá lá, o animal com febre, dor no corpo, meio mal. Vamos buscar então sinais de alarme. Tem necrose de língua, necrose de pênis, tá? Dor, palpação renal, urina escura, hemorragias, icterícia, aborto. Se a resposta for sim, vamos buscar mais sinais de risco. Ele tem contato com animais silvestres? Poxa, é um maltês de 15 anos que mora no 15º andar e ele tá ictérico. É muito mais possível que ele tenha uma neoplasia. Ele nunca mais saiu, faz 10 anos que ele não sai do apartamento. Dificilmente ter um roedor ali dentro do apartamento, né? Um rato, alguma coisa que contamine esse animal. Então, é muito mais provável que ele tenha um câncer de do que ele tenha leptospirose. Ele não faz parte do grupo de risco. Mas aí, se esse animal ele é jovem, ele teve contato com o roedor, tem costume de caçar roedor, ou ele toma água da rua, ou ele é um animal de rua, ou tem acesso facilmente, ou entram roedores dentro da minha casa. Então, nesse caso, ele pode ser sim positivo. O que a gente vai fazer? A mesma coisa, sorologia, tá?
nos animais de febre, icterícia, gente, é assim mesmo, tá? O animal chega assim, ó, sem luva, ó que legal. O animal chega amarelo desse jeito mesmo, não é exagero, às vezes até pior que isso, tá? Eles ficam muito mal. Petequias, então as mesmas manchas no corpo que tinha lá atrás também tem aqui, fica bem feio mesmo, bastante petequia. Vômito, diarreia, muitas vezes com sangue. Necrose de língua. Chegou paciente para você com necrose de língua, põe luva na hora. Boa coisa não é. Isso acontece pela insuficiência renal aguda, tá? E outras doenças também causam isso. A própria insuficiência renal crônica também. Mas chegou com necrose de língua, espera, põe a luva, avisa o veterinário se você estiver em triagem, porque é um sinal muito importante. Tá? Diarreia e melena, tá? Que é diarreia com sangue. No bovino também pode acontecer, que causa altas perdas econômicas. Ela é transmitida também pelo leite, pela urina, não pode tomar leite não pasteurizado. Certo, gente? Existe vacina para os animais, para os humanos não existe vacina, a gente não toma vacina contra lepto. Para os animais, alguns tipos de lepto têm vacina, existem mais de 300. Na V10, na V11 tem 4, 5 tipos de leptospira, tá? Então, mesmo o animal vacinado, ele pode desenvolver a doença. É mais difícil, porque na vacina tem os principais tipos, que são os mais comuns, mas ele ainda assim pode, tá? E lembrando que essa imunidade acaba. Então, um animal que tem costume de caçar rato, é importante que ele seja feito reforço. Então, ele toma V10, tipo em dezembro, e lá para junho ele vai tomar o reforço apenas de leptospirose, ok? Certo, gente? Então, essa foi a nossa aulinha de leptospirose. Espero que tenham gostado. Aí, já vou postar a próxima aula para vocês também, tá bom? Mas estudo, beleza? Tchau, tchau. Até mais.